Desde o tarifaço, a gente percebeu que grande parte dos países, inclusive o Brasil, mas não só o Brasil, que essa interdependência de um parceiro, dois parceiros comerciais, ela é extremamente negativa. Qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de impacto em determinada economia, se você depende muito dele, acaba sendo muito negativo. Eu tenho falado desde então, desde o meio do ano, sobre uma questão que nós vamos enxergar nos próximos anos, que se chama nova ordem mundial. O que é essa nova ordem mundial? Agora, são os primeiros passos, está engatinhando um bebê desde o tarifaço, China, novas potências que podem surgir, como a Índia, estão ali engatinhando, os Estados Unidos mostrou isso, e novas negociações comerciais serão feitas. Então, assim, mais do que nunca, o Mercosul precisa colocar um ponto final nessa negociação. Por quê? Primeiro, a gente já está com um percentual muito grande, não é que seja ruim ser a China, é ruim nós termos uma dependência muito grande apenas da China, né? Porque qualquer tomada de decisão, todo país é baseado na confiança. A confiança da China como um todo, economicamente falando, é a imprevisibilidade. Imprevisibilidade porque nós temos dados no escuro, inclusive desde a época do Covid. Você não tem ali, como você tem um governo muito centralizador, você não é palpável os números que eles podem apresentar. Então, para o Brasil, olhar a China com cuidado, perceber o impacto que os Estados Unidos causou em determinados setores, principalmente em valores internos, e olhar a Europa como um ponto de expansão para isso, que isso começou desde a questão do crédito de carbono. Os europeus são os maiores parceiros comerciais em relação a crédito de carbono no Brasil. Então, ampliar isso para outras commodities, que é o nosso forte, é muito bom. Mas precisa entender quais são as contrapartidas, logicamente. Porque, historicamente, a Europa com o Mercosul ainda tem muito histórico de colonização, né? Então, tem o receio dessa determinada negociação. A Europa em si não é um local onde tem grandes riquezas, como o Brasil. Nós produzimos riquezas, eles importam riquezas. Eles não têm praticamente as riquezas. O que eles têm? Eles têm os manufaturados e alguns tipos de indústria. Mas grande parte, até pela questão de espaço ou pela questão de mão de obra barata, que não é, eles não têm. Então, eu acho que assim, o ano que vem é um ponto crucial, tanto político quanto econômico, para o Brasil começar a direcionar e ter, o que a gente fala de diversificação de investimento, ter diversificação de parceiros comerciais. E lidar de uma forma melhor do que lidou com o tarifaço, para não cair economicamente em todo mundo, porque isso reverbera. Aqui no Brasil, infelizmente, algumas decisões, isso independe de partido e depende de quem está lá. Vamos falar Estado como o poder, né? Qualquer decisão do Estado, o Brasil sendo um país em desenvolvimento, vai cair no preço do arroz que você compra. O arroz e feijão do dia a dia, a carne. Então, o cuidado o ano que vem e essas relações internacionais, elas precisam ser muito bem direcionadas para que o Brasil tenha perspectiva de crescimento futuro e não dependa apenas de um ou dois parceiros comerciais. E aí, esse acordo, uma tentativa de acordo com a Europa, vem nesse sentido? Já existe esse objetivo há muito tempo, Bruninha, e não vai para frente. Lula até já tinha falado essa semana que se não fosse assinado até sábado, ele ia pular fora, mas conseguiram aí um adiamento. Até Fernando Haddad disse que esse adiamento, se for para que as potências, os países conversem mais, é positivo, né, necessário. O que a gente tem noticiado é que são os franceses, italianos, belgas, que por conta de agricultores estão travando esse andamento desse acordo. Por que lá é tão importante, tem tanto peso e qual é o receio deles? Vamos lá, porque eles têm dinheiro para importar riquezas mais caras aqui do Brasil. O Brasil é um dos principais polos que podem suprir a alimentação mundial. Então, se a gente contar Brasil e China, são os principais polos da agricultura. E a Europa em si, ela tem muito, a gente acha que não, mas ela, dentro dos bens de consumo que a gente fala, industrializados e desenvolvimento de determinados produtos, ela acaba sendo muito importante para o Brasil, principalmente
a tecnologia automobilística, né? Então, a tecnologia automobilística acaba vindo muito da Europa. E outra, nós temos também grandes parceiros aqui, inclusive parceiros, na verdade, empresas europeias alocadas aqui no Brasil, com determinados benefícios fiscais que têm uma importância de giro na economia e de empregos muito grande. Nesse quesito agricultura, acaba sendo uma briga que não é só Europa e Mercosul, é uma briga, na verdade, de quem tem o poder das commodities, de alimentar o mundo e para quem você vai suprir isso. Eu acho que nesse sentido é uma geopolítica que anda muito ali do lado da economia em si. Né? Então, a preocupação também de grande parte, não só da agricultura do Brasil, pensando que a população europeia, se a gente olhar a base da pirâmide, ela tá sendo invertida. Você tem muito mais pessoas velhas do que pessoas novas. Então, até quando ela vai acabar sendo um parceiro comercial inteligente e eficiente e que vai trazer resultados, sendo que você pode negociar com outros determinados países. Além disso, essas negociações acabam sendo difíceis, porque poder de barganha. O que nós vamos oferecer em troca? Né? Então, assim, também tem algumas questões em relação a isso. E aqui no Brasil, se a gente fala em questão de agricultura, nunca foi taxado e a partir do ano que vem nós vamos ter algumas taxas embutidas, principalmente na agricultura, o que vai encarecer um pouco o produto. E isso vai levar muito a Europa a conseguir outros parceiros comerciais que provavelmente ainda têm a facilidade da não taxação da agricultura. Então, isso acaba sendo um impacto relativamente negativo para a gente. E tem que pensar, gente, que assim, a agricultura, a gente sempre fala, o agricultor, realmente nós temos grandes agricultores. Eu comecei o mercado financeiro na mesa de agronegócio. As margens são muito pequenas. O ponto do Brasil, que seria muito melhor para qualquer tipo de negociação, é fazer esses países fazerem as suas indústrias aqui dentro do Brasil. O problema do Brasil vamos pegar o exemplo do café. A Suíça é um dos países que mais importa café do mundo. Brasil, Colômbia, né? Vem aqui grande parte aqui do Mercosul ou da África. Só que pensa bem, o que nós somos bons em fazer? Plantar café, entregar ele o grão. Quem industrializa o café, coloca ali dentro da cápsula e vende, a gente compra depois com 15 vezes mais caro. E isso acontece com vários produtos, várias commodities, né? Várias commodities. A gente não fica com a maior margem, a gente fica com a margem mais barata, que é só plantar, colher e entregar, com custo de frete. Então, quer dizer, a maior margem não acaba ficando aqui no Brasil. O que não gera poderia gerar mais riqueza se a gente tivesse essa parte de industrialização. Toda a inteligência ainda está lá. Por que não trazer essa inteligência da industrialização para o Brasil? Quem fez isso foi a China. Como que a China cresceu? A inteligência da indústria, quando os Estados Unidos foi utilizar lá atrás a China, nada mais é do que a China pontuou, tudo bem, você faz aqui, eu tenho mão de obra barata, vou te entregar barato, mesmo industrializado. Porém, você traz o que a gente chama uma área que chama R&D, que é a área de tecnologia, desenvolvimento. Ele levou para lá. A inteligência foi para lá. Essa é a briga dos Estados Unidos. Ele não quer indústria nos Estados Unidos, ele quer inteligência de volta. Por quê? Porque o chinês aprendeu, melhorou, aperfeiçoou e criou empresas iguais e concorrentes. Porque ele sabe de toda a tecnologia. O Brasil não tem nada. O que a gente tem? Matéria-prima.